O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo. E a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor. Podemos sentar um instante para breve reflexão da palavra. Nos diz a primeira leitura no dia de hoje, segundo o profeta Isaías: o Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Essas são as palavras do profeta, dizendo que Deus conduz a história. Uma vez mais, meu irmão, minha irmã que está aqui presente no santuário, seja bem-vindo ao santuário. Que bom que nós podemos agora partilhar da palavra do Senhor. Aqueles que nos acompanham também pelos meios de comunicação. Que bom, que alegria essa oportunidade que o Senhor nos dá de partilhar da sua palavra. E nesse dia tão solene, a igreja sabiamente divide as suas festas, as suas celebrações, as suas comemorações. Em algumas festas, ela celebra a memória. Em algumas ocasiões, ela celebra a memória. Outras, a festa de algum santo. Em alguns momentos mais solenes, como a palavra já diz, a igreja celebra na liturgia a solenidade. Por isso que tem a solenidade de todos os santos, tem a solenidade no dia de hoje da natividade de João Batista. Isso já demonstra, pedagogicamente, já demonstra a importância da figura de João Batista no processo de salvação e a importância dele para a igreja, para nós. Ora, um santo, celebrando uma solenidade de um santo, esse santo deve ter muita importância para a igreja e para nós. Já no início, pedagogicamente, nós abstraímos da igreja e da celebração litúrgica a importância de João Batista. Outra maneira de perceber a importância desse santo é perceber que ele é um dos poucos santos que tem dois momentos celebrativos importantes na igreja, né? Hoje nós celebramos a natividade de João Batista e também no calendário da igreja, no calendário litúrgico, nós celebramos o martírio de João Batista. A igreja nos diz, nos ensina que ele é o último dos profetas
e é aquele que prepara o caminho do Senhor, como nos diz a palavra de Deus. O último dos profetas, é ele que faz essa transição. Ele, diferente dos outros profetas, prepara o caminho do Senhor e convive com ele. Não é à toa que João Batista é aquele que batiza o Senhor. Nessas breves palavras, a gente já percebe a importância de João Batista. A sua figura, o seu contexto e como ele vai se inserindo na história da salvação. Mas anterior à presença de João Batista preparando o caminho do Senhor, nós temos o Senhor preparando o caminho da chegada até de João Batista. É Deus quem prepara o caminho daquele que vai preparar o seu caminho para atingir o coração dos povos. É Deus que prepara. E como ele prepara, Padre? Conta a história tão bonita. A história, ela nos evangeliza, ela nos educa, ela nos catequiza. Conta a história e a palavra de Deus, que havia um casal, já de idade avançada, Zacarias e Isabel. Isabel, inclusive, parente de Maria, mãe do Salvador. E eles, já de idade avançada, não tinham filho. Para os nossos dias, não ter filho já é uma angústia. Um casal que não pode gerar vida já não se sente tão bem, não é verdade? Não é à toa que os casais, quando não têm filho, não conseguem dar à luz, gerar a vida, eles correm atrás de todos os recursos possíveis para que isso aconteça, não é verdade? Porque é um dom, é uma graça, é um talento de Deus, é um grande presente do Senhor. Imagina a educação de uma vida. Mas naquele tempo, ainda mais angustiante era. Ora, naquele tempo não deixar descendência era ser reconhecido como uma pessoa que não foi abençoada por Deus. É uma pessoa à margem. Então nós podemos dizer a partir daí que Zacarias e Isabel eram pessoas, era um casal que vivia à margem da sociedade. Não geraram, não deram vida, não continuaram sua descendência. Descendência é uma palavra tão importante para o povo de Israel, para Jesus, para aquele tempo, hoje também, mas lá de forma muito particular. É muito importante deixar descendência. Então esse casal, vejam bem, a primeira coisa, esse casal estava à margem, porque não geraram vida, não deram descendência e já eram de idade avançada. Isso é uma coisa. Esse casal também era um casal que não tinha muitas condições. Ora, Isabel, ela vivia, já idosa, vivia na sua casa, no seu lar. Zacarias era um sacerdote. E o sacerdote provavelmente era um dos sacerdotes que trabalhavam e viviam do seu trabalho. E dali ele recebia só o suficiente para sobreviver. O seu trabalho maior, com certeza, naquele tempo, era o tempo das grandes peregrinações em Jerusalém. Trabalhava-se ali uma semana e ali se tinha um bom sustento. Mas no dia a dia, era um sacerdote que não tinha muito retorno, vamos dizer exatamente, financeiro. Então não era um casal de posses. Um casal à margem. Porque já idosos, porque não tinham dado descendência, né? Não tinham gerado a vida. Era um casal que já não tinha muitas posses. Você vai olhando e vai dizendo, poxa vida, é um casal pobre. Não é verdade? É um casal pobre, sem condições. E nós diríamos um casal fadado a desaparecer. Depois da morte daquele casal, o que vai continuar? Quem continua a história desse casal? Para quem é família, né? Deixa a continuidade da sua história nos seus filhos, nos seus netos e assim por diante. Mas quem vai continuar esse casal? E aí vem a graça de Deus. A mão de Deus conduzindo a história. E Deus conduz a história, minha gente, não é nas figuras de liderança, nas figuras que se impõem na sociedade, naquelas que aparecem mais do que os outros,
naquelas que têm um grande poder aquisitivo, financeiro, ou naquelas que têm um grande poder de influência. Não! Deus conduz a história na margem da sociedade. É dos empobrecidos que Ele faz surgir aquele que vai preparar o caminho do Salvador. É daquele casal que nada mais possuía, até as esperanças já estavam desfalecendo, que Deus faz com que a história seja conduzida. Continua a história. E é de lá que vem João Batista. E aí está a graça e a grandeza daquele que prepara o caminho do Senhor. Ele vem e ele é conduzido, conduz a história da salvação, mas ele vem da margem. E é dali, é da periferia, que vem aquele que prepara o caminho do Senhor. E é da periferia também que vem inclusive Jesus. Jesus nasceu, mas ele cresceu, viveu boa parte, a maior parte da sua vida, numa região afastada de Jerusalém. Bem na periferia, na Galileia, lá em Nazaré. Não foi na Judeia, a parte mais nobre daquela região. Foi lá na margem, lá no extremo oposto. Foi dali que ele iniciou a história da salvação, a boa nova. É nessas horas, na celebração de João Batista, que nós começamos a pensar com os pensamentos de Deus. Ora, a história é conduzida a partir da margem, daqueles que parece que nada tem, mas o pouco que tem é o suficiente, porque o pouco que tem é a graça de Deus e a fé depositada no Senhor. E só nos basta isso. O resto nos vem por acréscimo. E assim foi a vida de João Batista. Foi aquele que confiou plenamente no Senhor, diz a palavra de Deus. Ele vivia no deserto, comia gafanhotos, sobrevivia de gafanhotos e mel silvestre, nada mais. Vestia-se de maneira muito humilde, muito simples. E foi dali, e desse caminho, dessa pessoa, que Deus se utilizou para preparar o caminho do Salvador. Peçamos a Nossa Senhora, mulher humilde também, que veio da margem da sociedade e nos trouxe o maior presente que a humanidade pôde receber, que foi o seu Filho, nosso Salvador. Peçamos a ela que nos introduza no coração de Deus e nos façam humildes e reconhecedores que a história de Deus acontece, a história da salvação acontece muitas vezes, na maior parte das vezes, nos empobrecidos e na margem da sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria.